Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos fazendo algumas reflexões e uma das coisas que normalmente nos vem à mente, e talvez algum de nós já tenha passado por uma situação semelhante, é de pensar o seguinte: o que que eu tenho para oferecer para o próximo? E aí, pode ser que, se a gente tem condições, muitas das vezes a gente se limita, né, a pensar sobre alguma coisa de cunho material, né, de doar algo que seja material. Então a gente pensa nisso, né? Mas muitas pessoas também não têm condições de dar algo material. E a gente pensa, o que que eu tenho para oferecer? Além disso, se a gente também tem condições materiais, né, ou se nós não temos as condições materiais, nós também às vezes nos perguntamos, o que que eu tenho para oferecer para o próximo? Às vezes a gente também pensa, será que eu tenho condições, será que eu tenho capacidade de auxiliar o próximo de alguma maneira? Será que eu tenho algo para oferecer? Dentro aqui, por exemplo, do contexto espírita, né, dentro dos nossos estudos da doutrina espírita, muitas das vezes a gente se depara com a seguinte questão: poxa, eu não tenho essa perfeição, né, que a gente imagina, né? Não tenho essa condição para fazer algo pelo próximo. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer ou para me colocar numa tarefa ou de me voluntariar para uma tarefa, né? Para um estudo? Quem sou eu? Né? Então a gente se para, a gente pensa, né, nessas questões. E elas são muito próximas da gente porque nós ainda temos muitas questões morais a serem trabalhadas. E essas questões a serem trabalhadas, muitas das vezes, nos fazem pensar que não somos capazes, que nós não temos condições, que nós não merecemos. E nós precisamos mudar esse pensamento para considerar, inclusive com os próprios conceitos da doutrina espírita, de que nós somos criados simples e ignorantes, sem saber, mas todos com a condição de se aperfeiçoar. E hoje, dentro deste aprendizado, esse processo evolutivo em que nós nos encontramos, onde o espírito progride, nós estamos nos esforçando por aprender, por nos livrarmos das nossas imperfeições, por nos aperfeiçoarmos. Nós estamos nos esforçando. Isso é muito importante. Mas é interessante de ver este ensinamento de Jesus, em que ele nos deixa uma lição muito preciosa. Olha só: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Aqui nós precisamos extrapolar o copo d'água, porque a gente pensa, né? Vamos pensar hoje. O copo d'água para nós pode ser algo muito simples, pode ser algo que nós podemos encontrar com uma certa facilidade. Mas veja só a simplicidade, né, e a profundidade do ensinamento de Jesus, porque apesar do copo d'água ser muito simples, e representar algo ali dentro, assim, de um contexto para nós hoje, uma coisa talvez ínfima, nas nossas condições aqui, né? Não vamos extrapolar para condições extremas, não considerar uma condição em que a gente tem acesso facilmente à água, né? Então isso seria algo muito simples. Mas, veja só, aquele que está com sede, aquele que precisa desta água, né? E se ele não tiver esse copo d'água, ele acaba morrendo. Então, para o outro, aquele que precisa deste copo d'água, isso para ele é essencial. E a gente pode trazer, então, essa reflexão para nós. Porque se a gente pensa naquilo que nós temos para oferecer, o que Jesus está dizendo aqui para nós é que esse pouco que nós temos, esse mínimo que nós temos, essa coisa simples que você tem guardado aí, isso para alguém vai ser muito importante. E esse pequeno esforço em que você doa, aquele seu mínimo, isso não vai ser esquecido. Para você, vai estar na sua bagagem, na sua bagagem espiritual. O bem que você fez também pesa na sua balança. Então, às vezes, a gente encontra no nosso dia a dia oportunidades variadas, diversas, para que a gente possa ceder aquele pouquinho que nós temos. Eu gosto muito daquela passagem da multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma multidão. Não é isso que acontece? Tem várias, né, passagens no Evangelho que se referem às multiplicações dos pães, onde Jesus alimenta uma multidão. Vamos pensar nessa passagem para a nossa vida aqui. Quando Jesus multiplicou esses pães, ele, apesar, né, de não precisar, vamos colocar assim, ele contou com aqueles que poderiam contribuir com migalhas. Então, ele, na sua infinita sabedoria, nos deixou esse ensinamento. Ele pega aquele pouquinho que foi recolhido de cada um que podia doar algo, mesmo que fosse pedaços pequenos de pão, de peixe, e ele pega aquele pouquinho e multiplica, alimentando uma multidão e ainda sobrando, né? Esse ensinamento nos traz a seguinte ideia: olha, este pouquinho que nós temos para oferecer, essa pequena migalha, mesmo que seja ínfima, quando nós entregamos esta migalha para Jesus, ele vai multiplicar. Em outras palavras, quer dizer, este pouquinho que nós temos, quando colocado em favor do próximo, de alguma maneira, pode ter certeza que Jesus não vai desperdiçar. E esta migalha vai servir para alimentar uma multidão. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está andando, encontra uma pessoa que está ali na rua, né?
numa situação muito difícil, e você fala, o que que eu tenho para oferecer? O que que eu vou, né, eu vejo, a pessoa me incomoda, porque me toca. E eu poderia, talvez, auxiliar de alguma maneira, mas o que que eu vou fazer? E aí, quando você vai, simplesmente, oi, tudo bem? Você está bem? Como está o seu dia? Muito prazer. Te vi aqui, vim falar um pouco com o senhor, com a senhora. Isso, para aquela pessoa, vai mostrar, né, ou vai ser traduzido para ela como sendo alguém que é importante. Imagina se ninguém fala com a gente, se a gente é menosprezado. Então aquela pessoa se sente bem. E olha como que Jesus multiplica. Nisso, outra pessoa passou, viu aquele ato, e ela também vai mudar o seu pensamento, porque ela vai refletir sobre uma boa ação. Nisso, a espiritualidade pode vir e inspirar um novo pensamento em você, pode, né, fazer com que você também tenha essa mesma intenção em outro momento, pode fazer com que aquela pessoa que passou e viu, veja, nossa, e eu pensando nos meus problemas, e veja lá, aquela pessoa que está numa situação muito mais difícil do que a minha, e eu reclamando daquilo que eu tenho. Então veja, essa é a multiplicação que é feita. E isso tudo partiu daquele pouquinho que a gente tinha, né? Isso é o copo d'água que vai ser concedido a alguém que precisa muito, e é um pouquinho que nós temos, mas que vai matar a sede daquela pessoa. Isso é muito importante de ser refletido. E normalmente a gente pensa, né, nas coisas materiais, né, naquilo que a gente pode conceder de material, muitas vezes a gente também nem tem condições, né? E esta reflexão também é abordada, né, ali no Livro dos Espíritos, por exemplo. Lá no capítulo 1 da terceira parte, ou da parte terceira, o capítulo que se chama Da Lei Divina ou Natural, temos o assunto, o bem e o mal. E olha só que interessante essa questão. Questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Olha só que legal. Não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Quer dizer, todos, sem exceção, podem fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar. É muito importante que a gente reflita, né, nesta parte. É muito importante que a gente reflita. Vou mudar aqui a cor. Porque aqui nós temos um ensinamento muito importante, que é a necessidade de estarmos em relação com os outros. Então, nós tratamos no Livro dos Espíritos, né, sobre os votos de insulamento, né, que é de isolamento, em que as pessoas pensam que através do isolamento de si com relação à sociedade, né, sumir do mundo, vai permitir que elas possam, né, encontrar um meio maior de se conectar ao Criador, se isolando de tudo. Mas veja, como que nós podemos, através deste isolamento, auxiliar o próximo, fazer o bem àquele que precisa, que está em relação conosco? Por isso, da necessidade de estar em sociedade, a lei de sociedade, que nos permite o progresso e o auxílio mútuo, o auxílio uns aos outros, cada um oferecendo de si aquilo que pode e aquilo que falta ao próximo. Em isolamento, eu não vou ter a ocasião de praticar o bem, por isso do egoísmo. Então, olha só, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha que mudança para nós. Olha que mudança para nós. Então, fazer o bem consiste não apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o nosso concurso venha a ser necessário. Então, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, alguém chega pedindo auxílio. Às vezes você está ali, né? Obviamente que a gente tem que ser condizente com os nossos deveres, né? Ter a consciência e a responsabilidade com relação àquilo que nós temos que fazer, sem que a gente perca, né, a noção daquilo que tem que ser feito do nosso trabalho. Mas muitas das vezes, chegam colegas ali que precisam de ajuda, pessoas que vêm em nossa direção para solicitar um auxílio. E aí, nesse momento, obviamente, se a outra pessoa precisa de ajuda, nós temos muitas das vezes a oportunidade de sermos úteis. Então, nesses momentos, nós também estamos praticando o bem. E veja, esse pequeno pouco que nós estamos dando não será perdido, né? É aquele pouquinho que nós podemos dar. Mesmo que seja atenção, às vezes a gente não consegue ter nenhuma solução, né, para o problema do próximo. Mas às vezes a gente nem consegue ver, mas a pessoa, às vezes a outra pessoa está desesperada. Ela não consegue mais ver saída naquele problema que ela está enfrentando. E às vezes ela chega para você porque talvez ela seja a única pessoa que ela conseguiu uma abertura para se aproximar para perguntar. Então às vezes a gente não sabe. Olha, eu não sei
Mas vamos fazer o seguinte, vamos ali naquela pessoa que eu sei que ela sabe, vamos ali junto, a gente questiona ela, vamos lá. E aí você vai, leva a pessoa, ela se sente acolhida, ela pode, então, também abrir os seus contatos para uma nova relação. Então, tudo isso é importante. E por isso da necessidade de nós estarmos em relação uns com os outros, né? E é interessante, porque muitas das vezes também a gente pensa que praticar o bem, ser caridoso, ser útil, significa, né, ou está associado apenas à caridade material, né, ou dar algo para alguém materialmente falando. E Jesus nos deixa, né, o ensinamento do óbolo da viúva, né, onde ele mostra aos discípulos, né, o, a importância, né, e a grandiosidade daquela mulher, daquela viúva, que deu daquilo que faltava para ela. Ela deu muito pouco, um valor muito pouco, mas que fazia parte daquilo que era necessário para ela. E Jesus deixa o ensinamento, né, se comparando essa situação com aquele que havia dado muito, mas deu do supérfluo, não fez falta para ele. E aí ele fez a comparação. Quem deu mais? Aquele que deu muito, mas que era do seu supérfluo, não vai fazer falta nenhuma. Ou daquela que deu muito pouco, mas deu daquilo que ainda era necessário para ela. Então, ele nos deixa o ensinamento dizendo que ela, né, que havia dado um pouquinho, mas que era ainda do necessário, deu muito mais. Porque fazia falta dela, ela teve maior abnegação, né? E esse pouquinho representa um copo d'água, representa aquele pouquinho que nós podemos dar. Olha só, né? Então, perdão, muitas das vezes a gente pensa, né, mas eu não tenho nada para doar. Olha só, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Olha lá. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Olha só que interessante essa reflexão. Né? E ele termina aqui, inclusive, nessa, esse parágrafo, falando assim: aí também temos o óbolo da viúva. Né? Essa parte, esse texto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, aqui nós temos mil ocasiões de praticar o bem se nós temos a vontade de o fazer. Se nós temos o desejo, se nós nos esforçarmos, se nós procurarmos. Né? Então é muito importante da gente pensar, mesmo sobre o pouquinho que nós temos, isso para o próximo pode ser aquele copo d'água que ele está precisando. Pode mudar a vida da outra pessoa. E para terminar a nossa reflexão, a gente vai ler aqui essa mensagem do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que se chama Bilhete Fraterno, que faz essa reflexão sobre esse versículo que nós acabamos de ler. Olha que bonito. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Olha, isso é muito importante. E é o que a gente comentou, né? Às vezes a gente fica esperando uma perfeição que a gente não tem. Isso nada mais é do que uma manifestação do orgulho, porque nós temos a pretensão de sermos perfeitos. Então, nós temos que reconhecer as nossas limitações, sim, mas também reconhecer aquilo que nós podemos ajudar o próximo. Né? Isso é reconhecer a nossa pequenez frente ao Criador, mas reconhecer que Ele nos criou para auxiliarmos uns aos outros. Então, esse exercício é um exercício de humildade. Então, meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro, ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho, escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado, traça pequenina explicação para a ignorância, ofereça a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo, que é o teu próprio ser imortal? Quantos raios? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Daquilo que você pode, né? Daquilo que você tem dentro de si, mesmo que seja pouco, mas é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Esse pouco
corresponde a esse copo de água fria, que para alguém certamente vai ser muito útil. Essa mensagem se encontra no livro Segue-me. Então, meus amigos, é, essa reflexão tem que nos auxiliar a compreender que nós, por mais imperfeitos que nós sejamos, nós temos condição de fazer algo para o próximo. E é isso que se espera de nós. A vontade de fazer. Se espera de nós a vontade de se transformar. Espera-se de nós essa fé no Criador, em Deus, mas também em nós, é a fé divina e a fé humana, tendo a coragem para enfrentar a nós mesmos e a coragem para dar o primeiro passo, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Quando quando Jesus, acharmos que nós temos condição de algo a mais, então mais será dado. Hoje a gente começa com aquilo que a gente pode, mesmo que seja com um copo de água fria. Então, meus amigos, muito obrigado por nos ter acompanhado nesse estudo de hoje, nessa reflexão, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, que nos concederam essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Né? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Deus nos abençoe sempre. Fique com Deus e até um próximo estudo.